Hoje eu estou em alto mar. O vídeo vai ficar um pouco balançado, mas quem tiver enjoo, né, aconselho a assistir o vídeo depois de tomar uma dose de algum remédio que... Oh, oh, oh. Brincadeira, pessoal. Não tô num barco, mas parece um barco aqui, parece um navio, né? Tô aqui tomando meu café e esperando a minha passarinha chegar na sacada. Ela não veio aqui hoje. Hoje eu acho que ela vai me estranhar, porque eu geralmente não tô aqui na sacada. A sacada é dela. Mas ela vai vir daqui um pouco pegar mais pão antes de dormir. E ela vai me estranhar aqui. Então vocês escutem ela aí. E hoje, como eu fiquei de folga, então aproveitei para descansar. Trabalho escorrendo candomblé é pesado, cansa e é a mãe esgotadora, né? Então hoje, como prometido, vamos falar do rito, do culto, né? Dogma, ritual, cultismo, religião, religare. Então assim, pessoal, esse assunto ele é muito importante, né? Apesar dele não ser muito falado na internet, eu acho muito importante. Aqui eu vou apresentar um conceito, né? Minha visão, que recebeu contribuições das entidades, obviamente, né? Como tudo, o rito lira, tudo vem das entidades, na verdade, elas que dão as chaves, né? Das rainhas também. Bom, então vamos lá. O que é um rito? Aqui eu coloquei como horizontal, tá? Horizontal no sentido da base, do mundo da ritualística, né? Do mundo da matéria. Então tudo que é rito é algo que você faz de forma prática, de forma física, de forma mecânica, né? E o culto é justamente esse pilar onde você coloca a deidade em cima, né? É o culto, cultuar, né? Antes do judaísmo se tornar dogma, o judaísmo era totalmente ritual, né? Posteriormente ele se tornou dogma quando surgiu a Torá, quando começaram a escrever a Torá. Mas antes os patriarcas, eles a cada viagem, eles erguiam um altar, faziam um sacrifício. Vocês podem ver isso na Bíblia, no Velho Testamento. Então existia sempre a questão do altar, né? Cada cidade que eles chegavam, eles construíam um altar, faziam um sacrifício. Não existia Torá naquela época, não existia Bíblia, né? Então eles eram 100% ritualísticos. Então o ritual, ele é passado de geração em geração, de tradição. Por isso que na Quimbanda nós falamos de fundamento, né? Não temos dogma na Quimbanda, nós temos fundamento, não é? Como nós fundamentamos a base para o nosso culto. E o que é o culto? O culto vem logo depois do rito. O culto é onde nós direcionaremos a nossa ritualística para determinada deidade ou entidade, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês vão em 3 casas de Quimbanda, né? Vocês foram em 3 casas de Quimbanda. Agora, a Quimbanda é a Quimbanda, né? Quimbanda, existem várias vertentes de Quimbanda. Agora, cada Quimbanda vai ter um rito, vai ter uma ritualística. Quimbanda Malay, Quimbanda Tupinambá. Então a gente vai ter vários tipos de Quimbanda, né? Da mesma forma, Umbanda. Você vai em cada casa de Umbanda e você vai ter várias Umbandas, né? Mas é tudo uma Umbanda, uma Umbanda só. Só que a forma que cada casa vai trabalhar vai ter um tipo de ritualística. Tá na hora de ir na missa lá. Eu só tomei café hoje, hein? Só tomei café. Vai ter uma forma de ritualística. Então por que algumas pessoas não gostam de ir para determinada casa de Umbanda e gostam de outra casa de Umbanda? Se tudo é Umbanda. Por quê? Porque o rito, a ritualística, a forma como os rituais são tocados, cativam ou não cativam as pessoas.
Então, é daí que surgem, por exemplo, vertentes cristãs como o protestantismo, né? Os protestantes, eles se revoltam, eles criam normalmente uma seita, né? Eles criaram uma seita que se tornou uma religião. Ou seja, eles criaram uma nova ritualística para desenvolver um novo culto. Por quê? Não apenas a ritualística incomodava os protestantes, mas sim o culto, a forma que era cultuado o menino Jesus, por exemplo. Então eles se revoltaram com isso. Então por isso que no protestantismo a cruz, ela não tem o menino Jesus ali pendurado, a estátua dele, só tem a cruz. Então são formas de culto. Então os ritos, eles servem para direcionar o culto, né? E o culto, ele necessita do rito. Então, seja na linha da direita, seja na linha da esquerda, nós vivemos rito e culto, ritualística e culto. Na linha da esquerda, normalmente nós não temos dogma, ou seja, normalmente qualquer banda de linha da esquerda nós iremos dizer que não é uma religião, ou seja, que é ocultismo. Por isso aqui eu coloquei, ocultismo e religião são diferentes, né? Ocultismo é a linha oculta, né? A Kabbalah, no judaísmo, é a linha da esquerda do judaísmo. Então quem estuda Kabbalah no judaísmo, os cabalistas, né, lá em Tzfat, em Israel, a terra dos cabalistas, eles estudam o ocultismo, né? Eles estudam sobre Lilith, eles estudam sobre daimons, que eles chamam de Shed, né, Shedim, e eles estudam sobre os nomes do demiurgo, estudam sobre os anjos, arcanjos, que isso não é passado, não é estudado de forma aberta na religião judaica, por exemplo. Então, ocultismo é algo oculto, hermético, né? que nem nada entra e nada sai, né? Fica ali. E é passado de boca a ouvido. Então, não existe um livro que diz alguma coisa, né? Tem o Zohar na Kabbalah judaica, mas o Zohar, ele comenta justamente sobre a Torá, né? Ele faz comentários sobre a Torá, comentários cabalísticos sobre a Torá, e entre outros mistérios cabalísticos. Mas isso, mesmo que você leia, você não vai entender. Por quê? Porque você precisa de um mestre para te revelar, né? É o esotérico com S, né? Aqui o esotérico com X. Então a religião, quando a religião ela pega o rito, né? Um rito de base, e coloca um culto determinado para uma deidade, a religião ela está criando uma forma dogmática de tratar o ritual. Mas nem todo o ritual tem dogma, né? O ritual não necessariamente precisa de um dogma, mas todo dogma necessita de um ritual. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Pega os evangélicos, os crentes, né? Os evangélicos, eles são uma linha cristã divergente da linha católica, que também é cristã. Ambos cultuam o menino Jesus, né? Ambos cultuam o menino Jesus. Está aqui o menino Jesus no topo, né? Tanto dos católicos quanto dos evangélicos. Está o menino Jesus ali. O que vai diferenciar os evangélicos dos católicos é justamente o rito, a forma como eles vão conduzir o culto a essa deidade. Entendem? Então o rito, ele é extremamente importante, porque o rito, ele dita tudo. Se você muda uma coisa no rito, você muda o sentido do culto e, consequentemente, a conexão com a deidade, porque religião é religare, se conectar novamente. Então por isso que o culto é vertical, o rito é horizontal. Por exemplo, no rito Lira, teve um escrito aqui que comentou se poderíamos comparar Lúcifer com Shiva. Podemos comparar Lúcifer com Shiva. Só que agora, se vocês pegarem o rito Lira, ou seja, toda a prática mecânica do rito Lira, e ao invés de acender uma chama para Lúcifer, você acende para Shiva, não tem sentido, né? Porque você vai estar cultuando uma deidade que a própria deidade ela não conhece esse tipo de culto e esse tipo de rito. Ela conhece o culto a ela.
ela entende. Então a deidade lá no mundo dos arquétipos dela, ela vai observar que está ocorrendo um culto a ela. E ela vai observar o rito, então. Só que o rito tem códigos que ela não entende. Então ela pode até prejudicar os praticantes desse rito, porque ela não se conecta com isso. Por isso que falamos de egrégora, né? Devemos ter egrégoras. Então, quando você entra, por exemplo, um rito, como o rito Lira, você vai trabalhar com as rainhas, por exemplo. Você vai trabalhar com a rainha do candomblé, né? Eu uso como comparação a rainha do candomblé como Kali, né? Ou Saracali também, como eu usei em alguns vídeos passados. Mas isso é apenas para nós, hoje em dia, que temos tantas informações, né? Ainda bem que temos informações hoje sobre religiões, sobre processos de compreensão da via oculta. Isso é apenas para auxiliar a compreensão e a conexão com uma deidade. Por exemplo, se eu falo apenas rainha do candomblé, o que vão pensar? Vão pensar que ela atua nos barracões de candomblé? Não, candomblé significa dança, então é a rainha da dança, ou seja, do mar, da água. Então ela tem essa dança, ela atua no mundo dos arquétipos. Então o rito é todo construído de forma filosófica e devocional, para que iniciaticamente você contacte essas deidades, né? Essas entidades. Então, quando você entende que a rainha do candomblé, ela tem uma representação, ela tem uma tonalidade parecida com Kali, você sabe como ela é forte. Você sabe que ela é muito forte. Os hindus, aqui em Paris, por exemplo, eu vou de vez em quando visitar eles, né? E eu fui procurar um tecido que a minha pombogira pediu. Só que eu não acho aqui. Eu não acho. A pombogira, ela quer especificamente tal tecido, com tal desenho, com tal cor. E eu mostro para eles o desenho, eles levam um susto. Eles dizem, não tem. Não conheço. Aí depois de tanto perguntar para eles, nos próximos que eu fui, eu comecei a fazer, você conhece? Você chegar diretamente para eles e mostrar. E aí eles dizem, não conheço não. Você conhece, só que você não quer falar, né? Eu queria encomendar. Eu falo para eles, não posso encomendar isso, Por quê? Porque é da linha da esquerda do hinduísmo. E eles, como eles são de direita, o hinduísmo é de direita, eles têm medo. Né? Eles têm medo de simbologias de Kali. Então, eu tenho que esperar, eu tenho que entrar em contato com pessoas específicas para me trazer esse material. Né? Que é um material que você não vai achar. Então, a religião, ela ensina as pessoas a se fecharem para outras coisas. Então as pessoas, aí vai surgir o preconceito, aí vai surgir a velha história do diabo é mau, Lúcifer é mau, Satã é mau, né? Um outro exemplo de egrégora, é muito importante entender a egrégora, porque a egrégora ela é feita, ela é criada a partir do rito, que o rito é partilhado, por isso que é horizontal, e um culto, que é vertical. Então são muitas pessoas horizontais que estão praticando algo de forma semelhante, por isso que o rito ele não pode ser alterado. O rito ele é algo que é a única coisa que deve ser mecânica, prática ali, porque esse rito ele vai ditar a egrégora que vai subir. Bonjour mon bébé, bonjour. Ela chegou, ó. Bonjour mon bébé. E alors, viens là, il y a du pão lá. Et tu rentres à la maison lá. Viens lá mon bébé. Ela chegou, desculpa aí pessoal, ela estranhou aqui. Então você vai fazer um culto para colocar essa egrégora subir e se conectar a essa deidade. Então os evangélicos, por exemplo, de tanto que eles falam que o diabo é mau, todos eles praticando o mesmo rito, tá bom? E falando que o diabo é mau, na hora que eles vão cultuar o Deus deles, essa energia vai subir, essa energia que eles estão falando também que o diabo é mau, e vai criar um diabo mau para eles. E esse diabo, consequentemente, ele vai vir atacar eles, porque eles colocam isso no imaginário deles. Ou seja, eles criam isso no rito e acabam cultuando. Então, os evangélicos, eles têm um destino fadado já. Eles vão viver sempre com o diabo, porque eles criaram o diabo. Então, o cristianismo,
como o cristianismo ele criou essa figura de Lúcifer, Satã, mal e tudo, que começou com o judaísmo, né? As religiões elas têm o destino fadado delas já. Elas vão estar sempre entrando em contato com esse pessoal. Então quando a gente chega e diz, eu sou luciferiano, eu sou satanista, as pessoas se assustam. Por quê? Porque elas criaram no imaginário de outras pessoas esses seres, e esses seres acabam existindo mesmo. Então elas não entendem quando outras pessoas, por exemplo na Quimbanda, criam essas energias, se conectam a essas energias, ou seja, criam egrégor para se conectar a um Lúcifer que não é mau, a um Lúcifer que é ético, que é amoral, a um Satã que é amoral, a um diabo que é amoral. Então tudo gira em torno disso, da ignorância ou do saber, né, de compreender. Então quando você se conecta demais a egrégoras, a grupos ritualísticos que fomentam a determinada energia de culto a uma entidade específica, essa entidade específica ela vai retribuir tudo aquilo que elas estão criando. Então quando você cria um demiurgo bom e mal, ele vai ser bom ou mal, então ele vai vir. Então por isso que eles criam a dualidade. Na linha da esquerda não tem dualidade, na linha da esquerda a linha da esquerda ela é amoral, ela está fora de moralidade, ela está fora de bem e mal. Então é por isso que o contrário de religião é ocultismo, né? Nós somos ocultistas, ocultos de oculto. O nosso culto é oculto, né? Oculto. A gente faz no interior, em nós mesmos. As nossas ações na rua são as mesmas. Quando eu vou trabalhar, eu trabalho como uma pessoa normal, como um cidadão normal. Mas o meu culto é a mim, diz respeito à minha pessoa, né? E todos aqueles que praticam Quimbanda ou luciferianismo. Então, sempre direcionado à pessoa. Então, o ocultista geralmente ele não mistura as coisas, né? Eu não saio na rua com uma camiseta escrita Satã te ama ou coisa assim, né? Posso até um dia sair para brincar com os amigos e tudo, mas eu não vou misturar as coisas, né? A gente vai sempre respeitar. Então a gente tem um papel na sociedade, a gente quer respeito da sociedade e a gente respeita a sociedade. Então isso é ritualística. Ritualística ocultista, ela é consciência limpa, é saber não é separar as coisas, mas saber diferenciar as coisas, né? É diferente. Não dizer que o outro é isso e eu sou isso. Isso é diferenciar. É aí que eles falam que o diabo divide as coisas. O diabo não divide, o diabo mostra, né? Como diapasão, diferencia uma nota de outra, né? Por isso que as religiões estão tão desafinadas com a humanidade e cada vez mais criando sons dissonantes, né? Estragando mais ainda o arquétipo humano, que já começou errado, né? Infelizmente. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve apresentação de um conceito. Espero que tenham gostado e até mais.